E a médica Keliane já está aqui. A médica Keliane Duarte, que é ginecologista e também obstetra, vem hoje falando da prematuridade, a importância que as mulheres devem ter mais e mais no cuidado na gravidez. Doutora, muito bom dia. Bom dia, Seja bem-vinda mais uma vez. Doutora, a gente tenta não falar de Covid, tenta não falar do coronavírus, né? Mas a gente não pode fugir. E é muito importante que a gente foque que as mulheres têm que ter mais e mais cuidados a cada dia. Como é que está a questão de bebês prematuros nos últimos tempos? Então, assim, bom dia. Novamente, agradeço o convite de estar aqui Obrigada. Falando desse tema que é tão importante, tão atual e muito prevalente no Brasil, né? E que mudou bastante nessa época de Covid. Então, assim, com o novo coronavírus, a gente tem observado um aumento de partos prematuros, infelizmente, de mulheres que pegam a infecção por Covid-19, né, em algum momento da gestação, aumento de partos prematuros e de abortamentos também. Então, a gente vem observando isso. Muito, né? Doutora, a gente também tem observado que algumas mulheres parece que não se preparam, não fazem um check-up. As nossas jovens têm que ser mais alertadas ainda. Mas a gente percebe também que existem mulheres que já têm uma noção, uma boa informação, que são casadas, que estão engravidando numa época como esta. O que é dito nesse momento como profissional dessa área para estas mulheres? Quais são os cuidados que elas têm que ter? Então, assim, a prematuridade, né, só explicando um pouquinho, é quando o bebê nasce antes de completar as 37 semanas. Então, existem duas formas de prematuridade. Aquela mulher que entra em trabalho de parto espontaneamente, prematuro, antes de 37 semanas, e aquela mulher que tem alguma condição, alguma doença, alguma condição até prévia à gravidez, às vezes, que descompensa, que de alguma forma a gente não consegue controlar e está tendo repercussões para o bebê e eu preciso que esse bebê nasça. Ou é uma pressão alta que não está sendo controlada, ou é uma diabetes que já está tendo interferência no líquido, no tamanho do bebê, então eu preciso que esse bebê nasça e às vezes ele vai nascer antes de completar essas 37 semanas. Então, qual é a importância, principalmente nesse momento? Você falou muito do planejamento. É bem isso mesmo, é você se programar, fazer toda essa consulta, ver como é que está a sua saúde antes de você engravidar. Se está tudo bem, como é que está a tireoide, como é que está o meu colesterol, como é que está tudo. Porque a gente sabe que são condições que podem influenciar e vão ter uma mudança ao longo da gestação. E se você já engravida com alguma doença prévia descompensada, essa gravidez vai ter um risco maior. A gente vai ter que ter um olhar especial. E o planejamento familiar é muito importante por isso, porque extremos de idade, por exemplo, gravidez na adolescência, meninas muito jovens, por si só já é um fator de risco para parto prematuro. Aí a gente vem observando também a questão de que tem bebês que nascem com 7 meses, né? Que costumam dizer que é o bebê prematuro com a idade certa para nascer, né? De 7 meses. Mas pode acontecer com 8 meses. E pode acontecer até antes de 7 meses? Pode. O que acontece, né? É por isso que a gente sempre fala em semanas. É uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Porque, por exemplo, um bebê de 28 semanas é um bebê prematuro, é um bebê prematuro extremo. Um bebê de 29 semanas também é prematuro, mas um bebê de 29 já é diferente do de 28. Então, assim, quanto mais prematuro, mais cuidados, mais atenção, mais cuidados eu vou ter que demandar para esse bebê que nascer. Provavelmente é um bebê que vai nascer, vai precisar de UTI, suporte ventilatório, oxigênio, vai passar mais tempo internado, que é outra coisa que os pais de prematuro também enfrentam muito, né? São bebês que ficam um bom tempo, às vezes internado, para ter alta. Então, não é que é um tempo certo, pode acontecer para a gente dizer que é um parto prematuro a partir das 22, 23 semanas, mas quanto mais precoce, quanto antes, mais chance, né, de ser pior o quadro dele, de precisar de mais cuidados. Essa criança prematura, ela pode vir com algum tipo de problemas de saúde? O que acontece, né? No final, a gente sempre brinca que no terceiro trimestre o bebê está todo formado, mas ele está amadurecendo. Questão pulmonar, questão de rins, todas as suas funções. Então, o bebê que nasce antes do tempo, ele não teve tempo para amadurecer pulmãozinho, o intestino dele ainda não está completamente formado, digamos assim, amadurecido, pode ter hemorragias, pode ter sangramentos, questão neurológica, a mesma coisa, ele ainda não atingiu todas as suas funções que ele vai precisar quando nascer. Por exemplo, um bebê que nasce antes de 32 semanas, é um bebê que não consegue sugar,
ainda. Então, quando ele nasce dessa forma, ele vai ser estimulado a aprender a sugar. Então, tem todos esses cuidados que, dependendo do tempo que ele nasce, a gente vai ter uma série Por isso que é importante o pré-natal dessas mães, né? As mães que sabem que estão grávidas têm que imediatamente já ter o pré-natal. É um cuidado necessário. É um cuidado necessário, até porque no pré-natal a gente sempre faz exames de rotina, a gente faz investigação de infecções, de sorologias, porque também são fatores relacionados à prematuridade. Por exemplo, uma das principais causas de prematuridade são infecções. E a infecção urinária parece uma coisa boba, mas é muito comum na gravidez e muito associada a parto prematuro. Então... A gente fala dos bebês, mas vamos falar das mamães. As mamães que tiveram Covid e que estão grávidas, existe um cuidado diferenciado? Para as gestantes, a gente sempre fala, a gente sempre alerta que elas mantenham os cuidados redobrados, mesmo já tendo vacinado, porque a gente está percebendo que a gestante, quando pega Covid, quando ela é acometida pela doença, ela tem uma chance de complicação maior do que na população geral. Então, assim, é uma paciente que elas podem, né, ficar afastadas do seu trabalho em home office, mas se ela tem que trabalhar, então a gente tenta, assim, manter uma função que não tenha tanto contato com o público, que não fique tanto em ambiente fechado, reforçar sempre o uso de máscara, lavagem de mãos, todos aqueles cuidados. E quando ela pega Covid, é uma grávida que testou positivo, a gente vai ficar de olho nessa gestante, não precisa ser internada, ela está com sintomas leves, vamos observar se vai ficar mais cansada, se vai ter febre, o que ela vai ter. E dependendo disso, procurar uma urgência, um serviço de maternidade, porque nessa paciente a gente tem que ficar de olho, porque ela pode piorar muito rapidamente. E assim, no caso aí a gente está falando de se pegar na época, mas quando vocês recebem essa paciente, automaticamente a pergunta é feita, né? Você já teve Covid? É uma das perguntas que a gente faz, é uma nova pergunta que foi inserida no pré-natal. Você teve Covid? Porque muda. Então, teve Covid, como foi? Precisou internar? Ficou... Porque a gente sabe que na gravidez, o próprio corpo da mulher, ela vai ter mudanças, né, respiratórias, circulatórias. Então, às vezes, uma paciente que pegou Covid, ficou com um pouco de comprometimento pulmonar, alguma coisa, ela vai sentir um pouquinho mais nessa gravidez. Vai ficar mais cansada, fadigada. E, para a gente encerrar, quais seriam as dicas necessárias e importantes para aquela mulher que não teve jeito? Engravidou, tá grávida, né? Tá lá com o bebezinho dela e precisa ter um cuidado essencial para que não venha ter um bebê prematuro. Só pra gente encerrar. A gente sabe que, assim, mulheres que tiveram um parto prematuro anterior têm chance de ter novamente. Então, essa paciente já tem que ter a gente tem um olhar mais cuidadoso. E para todas as pacientes, fazer o segmento pré-natal, fazer os exames certinho, fazer os exames solicitados, porque tudo isso a gente faz baseado em todos os protocolos, todas as condutas que a gente tem para tentar prevenir e, se tiver alguma doença, alguma coisa, a gente rastrear, diagnosticar de maneira precoce e tratar para que não lhe traga prejuízos mais na frente, né? Tentando prevenir mesmo essa prematuridade. Essa mulher que está grávida, ela vai poder tomar a vacina se caso ela não tenha tomado? Pode. A gente tem as vacinas da Covid, né? A Pfizer e a Coronavac, elas podem tomar, elas devem tomar, assim, a gente explica os riscos e benefícios, é uma decisão da mulher, se ela se sentir segura ou não para tomar aquela vacina, mas a gente sempre alerta que quando a gente pesa o risco e o benefício, os números de complicações pela doença são bem maiores. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem entrar em contato com a doutora, o telefone está aí na sua telinha. Na verdade, o Instagram dela, para que as pessoas possam entrar em contato com ela. Mas a doutora também pode falar o Instagram aqui pra gente. Pode procurar no Instagram, @doutora Keliane Duarte, que lá a gente sempre está conversando, sempre está interagindo, tirando dúvidas e falando sobre temas diversos. Muito bom estar aqui com você novamente, tá bom? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Continue aí com a gente. Imagina, o prazer é meu.